Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora deste universo infinito, o qual nós fazemos parte dele. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único. Sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Onisciente, onipresente e onipotente. Nós somos o grupo ecumênico do caminho do amor. Nós não somos uma religião, nem uma igreja, nem uma casa espírita. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas não esqueça de colocar aí, registrar, cadastrar no nosso grupo. Ajuda nós a divulgar essa doutrina. Nós estamos gravando neste momento o último capítulo do primeiro livro de André Luiz, O Nosso Lar. É uma coletânea de 13 livros didáticos que o espírito de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele traz informação para nós do mundo espiritual. Se você não conhece, o Nosso Lar é uma cidade espiritual, é uma colônia. Não é o céu, não. Nem o lugar dos eleitos, nem o paraíso. É uma cidade transitória, uma espécie de faculdade. A gente estuda lá, se prepara, descansa. Depois, escolhemos uma nova família, um outro corpo e voltamos no planeta Terra numa nova missão, num novo corpo, numa nova família para evoluir. Como nos ensina o nosso irmão Paulo, que nós vamos de vida em vida até atingir a estatura da perfeição. Hoje nós estamos gravando o último capítulo, capítulo 50. Lembra que no 49, André Luiz teve aquela decepção. Quando ele chega no lar, a cama dele já tinha outro deitado no lugar. A Zélia já estava casada com outro. As filhas já estavam adultas. Todos esqueceram dele. Só a caçula a lembrara dele e tornara espírita. Por isso, sabia que ele estava vivo. E ele então fica decepcionado. Aí, de repente, no segundo dia de estar naquela casa, ele começou a sentir fraco, a sentir fome. Aí ele começou a pensar, interessante, quando eu estou no nosso lar, às vezes eu fico dias sem qualquer alimentação. Alimentação tradicional de lá, né? Agora aqui, estou há 2 dias, já estou me sentindo fraco. Aí ele começou a pensar, agora eu sei, é que a presença dos amigos, a vibração deles, o trabalho, a água, o ar, me alimentava. Aí ele começou a pensar, aí ele voltou ao quarto, né? E percebeu que o doente tinha piorado. Aí ele tentou novamente tirar aquelas entidades de perto dele, mas eles não atendiam. Ele estava numa outra vibração, não percebia nem a presença de André Luiz.
Aí André Luiz começou a pensar. Aí ele sentou, viu quando Zélia se aproximou, sentou-se na cama, começou a acariciar o Ernesto, o enfermo, e começou a chorar. Ele então, com muito sacrifício, segurou a mão dela, acariciava ela e se sentia mal com a apneia, né? Que ele estava sem ar. Ele estava com pneumonia dupla e estava em estado muito, quase terminal, né? E ele então começou a pensar na lição do nosso irmão Clarencio, né? Lembra, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Todos nós somos irmãos. Então ele começou a analisar realmente. Zélia amava copiosamente aquele enfermo. E ele também o amava muito. Ele precisava fazer alguma coisa. Aí ele pensou, mas o que fazer? Ele já tinha tentado 2 vezes retirar aqueles, sabia que aqueles espíritos estavam emanando energia negativa para ele. Ele piorava cada hora. Aí ele lembrou da enfermeira Narcisa. Ela lembrou que o nosso irmão Tobias havia dito para ele que os trabalhadores poderiam comunicar a qualquer distância, sem qualquer tipo de aparelho, através da oração. Porque nós não falamos com Deus, não falamos com Jesus, através da oração. Não importa a distância, o lugar onde é que está. A oração, ela é onipresente. Aí ele começou, fechou os olhos e começou a fazer uma oração. Aí começou a conversar, a pedir a Jesus que permitisse que Narcisa pudesse ouvir ele. Era a primeira vez que ele estava fazendo isso. Então ele pedia a Jesus que desse orientação. E ele começou a conversar com Narcisa. Narcisa, minha amiga, eu preciso muito da sua ajuda. E ele então, naquela oração, passou uns 20 minutos. De repente ele sente um leve toque nos seus ombros. Ele abre os olhos. Era Narcisa. Ela disse, André, eu ouvi o teu apelo. Aí ela olhou para o enfermo e disse, ele está muito mal, está piorando, precisa urgentemente de ajuda. Então, deu-lhe o passe magnético nele. Quando ela aplicou o passe nele, aqueles espíritos desapareceram, se afastaram dele. E ele então voltou a respirar um pouco melhor. Aí ela chamou André e levou até a uma natureza onde tinha os calípios, uns pés de manga. Então Narcisa entrou em prece, em meditação, e falou umas frases que eu não conseguia entender. Fez algum gesto, falou alguma frase, de repente apareceu 8 entidades, diferentes dos outros. E ela então conversou com eles, explicou para eles. Então eles saíram, de repente eles voltaram e trouxeram essência de manga e de eucalipto e entregou para ela. Aí ela disse, André, esses são os nossos irmãos da natureza. São os mentores espirituais que cuidam da natureza. Percebe, irmã? Neste mundo, nesse universo, nada está despercebido da presença de Deus. Tudo é governado por Ele. Então, voltamos à casa. Então, Narcisa passou a noite fazendo, e o doente manipulou aqueles 2 fluidos, né? E fazia o doente aspirar, respirar aquela essência, né? E a gente foi percebendo que a partir do cair da madrugada, ele foi começando a melhorar. No outro dia ele já estava bem melhor. Que quando o médico chegou, examinou, aí olhou para a Célia e falou assim, interessante,
um verdadeiro milagre aconteceu. Ele não tinha condição de atender os tratamentos. E de repente ele está melhor, ele está melhorando. Se continuar assim, daqui uns dias ele já está completamente restaurada a saúde. Aí Narcisa convidou André, e André então conheceu pela primeira vez o que é volitar. Então ele sentiu-se leve e começou a volitar numa velocidade e de repente ele estava no nosso lar. André Luiz não escreve o que ele foi fazer lá, mas ele deve ter ido lá para se alimentar, porque ele estava muito fraco, ele estava sentindo fraco. Aí ele percebeu que ele poderia volitar. Aí ele perguntou para Narcisa, mas por que a gente não faz isso? Não, André, quase a maioria dos trabalhadores aqui pode volitar. Não precisa tomar o aérobus, não precisa. Mas tem muitos dos nossos irmãos que não volitam. Então a gente faz isso para não causar inveja na pessoa, dar mal-estar. Lembra, nos livros, nós vamos ler mais adiante, livro de André Luiz, que quando eles vão caminhar no umbral, eles apagam a luz que está neles. Eles ficam normal, para não perturbar os outros, para as pessoas não ficarem com inveja. Porque os espíritos, nós, ainda temos a essência da carne. Aí André ficou mais algum dia, né? Então André escreve que todos os dias, né? Clarencio vinha para verificar como é que estava, e André então percebia que a alegria voltou naquele lar, a Zélia voltou a sorrir, e de repente aquele senhor estava bem, a felicidade voltou naquele lar. Chegou no final da semana, então André Luiz voltou para o nosso lar, e ele estava então lá meditando, quando de repente ele viu uma caravana de mais de 200 pessoas. Vieram ao encontro dele, sorrindo. Lá estava Lisa, o Tobia, Narcisa, os trabalhadores que trabalhavam com ele, o Enésio, o Leão, o Alonso, todos vieram alegres. Aí ele ficou curioso, né? Mas o que é que está acontecendo, né? Ver tudo ao encontro dele, dando risada, né? Sorrindo. Aí, de repente, alguém entrou na frente daquelas pessoas, era Clarence. Clarence aproximou, estendeu a mão para ele e disse, André, até agora você era meu pupilo. Então, André começou a pensar, né? Foi isso que eu pensei. Quando estava lá no quarto pensando, meditando, né? Eu comecei a fazer uma limpeza dentro de mim. Comecei a lembrar da minha mãe. Percebe? A minha mãe estava no mundo mais avançado. Ela desceu, como Jesus fez, né? Desceu até o planeta Terra. Se fez um corpo natural para ajudar o meu pai, que estava nas trevas. E duas entidades que era aquela que quase destruiu o seu lar. E ela se transformou ela em filha. O amor foi maior. Eu lembrei de Tobia, que me considerava como um amigo, um companheiro. O administrador, ele me tratava como pai. O carinho, a amizade do irmão que eu encontrei em Lisa e na sua mãe. Então, me fizeram lembrar da palavra do nosso irmão, o mentor espiritual, que disse para mim, lembra, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que todos nós somos irmãos. Então foi aí que eu percebi que
a Zélia, aquele enfermo, era meu irmão. Então eu esqueci aqueles maus pensamentos, aquelas palavras sobre a minha pessoa. Porque aquele lá, eu percebi, já não me pertencia mais. Aqueles que eram meu filho, não eram meus filhos, eram meus irmãos. Aquele casal, Zélia, e aquele era meu irmão, não era rival. Então foi aí que eu comecei a sentir a santidade. Voltou novamente a luz que estava em mim. Então, abracei Clarencio chorando de alegria, quando ele disse para mim, de hora em diante, André, você já não é mais meu pupilo. Você, de hora em diante, é um cidadão do nosso lar. Seja bem-vindo. Então, abracei comovidamente o meu amigo, o meu irmão, e vendo o sorriso de todos. A partir deste momento, o André agora faz parte da população do nosso lar. Querida irmã, querido irmão, nós estamos terminando os 50 capítulos do nosso lar. Eu espero que você tenha aprendido bastante coisa. Espero você para nós estudar o segundo livro, Os Mensageiros. Até lá. Saudações em Cristo Jesus. Eu sou Francisco Pedro, sou o administrador desse grupo. Sou apenas evangelista. Mas eu quero convidar você para um novo livro, é uma nova aventura. Saudações em Cristo Jesus, paz, luz e amizade e liberdade. Que assim seja.